Criptomoedas são um assunto do momento, mas tem muitas pessoas com muitas dúvidas de como comprar, como armazenar e muitos só conhecem o Bitcoin, que é a moeda mais famosa, pois enriqueceu muitas pessoas. Mas nesse vídeo nós vamos mostrar para você como você consegue investir em criptomoedas a partir de R$ 50 em qualquer corretora brasileira. E nós vamos provar para vocês como nos dias atuais, alguns investidores estão preferindo comprar criptomoedas do que investir e se associar às maiores empresas do Brasil. Mas antes de nós continuarmos aqui nesse vídeo, lembre de deixar o seu joinha, lembre de deixar o seu gostei e também se inscreve no canal para sempre receber nossos conteúdos. Você sabia que além de todas as ações das empresas brasileiras listadas na bolsa, que você pode se tornar sócio a qualquer momento, também existem as ETFs? Não sabe o que é ETF? Fica tranquilo que eu vou explicar agora de uma forma bem didática para você entender. Em resumo, ETF é um fundo de índice que segue a variação de um ativo. Ainda assim eu falei grego? Calma aí. Para exemplificar aqui e todo mundo entender, imagina que existe um investimento que segue a variação da carne de gado no Brasil. Se a carne de gado fica mais cara, esse investimento aumenta. Se a carne de gado fica mais barata, esse investimento cai. Se ele segue a média dos cortes da carne de gado, é lógico que ele não vai seguir somente a variação, por exemplo, do filé mignon. Afinal, o filé mignon é um corte somente de carne de gado. Então, esse investimento vai seguir uma média de variação de todos os cortes. E claro, nesse exemplo que eu dei para vocês, isso existe também dentro dos investimentos que vão seguir algumas regras. Por exemplo, uma ETF, então, que vai seguir a variação da média de preço das maiores empresas negociadas no Brasil. Uma ETF brasileira que segue a variação das empresas de tecnologia no Brasil. Uma ETF que segue a média da variação das maiores empresas nos Estados Unidos aqui no Brasil. Esses investimentos existem, são ETFs, e agora que você entendeu esse exemplo, você sabe o que ela significa e basicamente é uma facilidade, porque você aplica em um único ativo e você está exposto a uma grande quantidade de investimentos. Então agora que entendemos o que é um ETF, vamos descobrir quais ETFs que os brasileiros mais investem aqui no Brasil e qual é a ETF favorita deles. Bom pessoal, tá aparecendo aqui na tela para vocês um gráfico com as ETFs que os brasileiros mais investiram em 2019. Eu vou tomar como base as duas primeiras para a gente poder demonstrar para vocês como foi essa evolução, tá? Então, em 2019, os brasileiros investiam em BOVA11. O que é BOVA11? É um índice que segue a média do nosso índice Bovespa, a média das empresas mais negociadas da nossa bolsa brasileira. E em segundo lugar, nós temos o IVVB11, que segue o índice S&P 500, que são as 500 empresas mais negociadas dos Estados Unidos. Então, muitas pessoas, quando querem dolarizar a carteira, investem nesse ETF. Então, nós tínhamos essas duas ETFs. Em primeiro lugar, BOVA11, né? E em segundo, IVVB11. Vamos ver o que aconteceu em 2020? Em 2020, a gente pode ver que houve uma inversão. O que aconteceu? Os brasileiros começaram a investir mais em IVVB11 com o pensamento de dolarizar seus investimentos e o BOVA11 acabou caindo para a segunda colocação. E agora em 2021 houve uma outra alteração e vamos descobrir o que aconteceu. E olha o que aconteceu aqui em 2021. Nós tivemos um intruso aí entre o IVVB11 e o BOVA11, a ETF Hash11. O que é essa ETF Hash11? A Hash11 é uma ETF que ela replica a variação de algumas criptomoedas. Então isso nos mostra que os brasileiros estão buscando investir em criptomoedas através de ETFs e colocaram aí o Hash11 na segunda colocação, sendo um dos ETFs mais investidos de 2021, ficando somente atrás do IVVB11. E para você entender melhor, a gente já vai explicar quais as criptomoedas que estão dentro do Hash11. E comenta aqui, você sabia que na Bolsa Brasileira já existia uma ETF que replicava a variação de criptomoedas? Deixa aqui nos comentários se você já sabia ou ainda não. Então vamos entender melhor o que é essa tal de Hash11 e vamos entender quais criptomoedas estão dentro dela. E como vocês estão vendo nessa imagem, nós temos aqui a distribuição das 8 criptomoedas que compõem a ETF Hash11. Essas 8 criptomoedas elas são rebalanceadas de forma trimestral. Então vou comentar aqui as 4 mais representativas. Então Bitcoin com 62%, Ethereum com praticamente 34% do valor da ETF, tem o Litecoin já com valor bem menos representativo, menos de 1%, e a Chainlink também inferior a 1%, e as outras criptomoedas estão aparecendo aí na tela para vocês. E aí até você pode estar se perguntando, mas Clayton, qual é o valor para que eu possa começar a investir nessa ETF de criptomoeda na Hash11? No momento que nós gravamos esse vídeo, ela está custando R$ 40,25 para você comprar uma cota dessa ETF.
Mas como criptomoedas oscilam muito o seu valor, nós vamos colocar um print atualizado aqui para você saber no momento que você está vendo esse vídeo qual é o valor mais aproximado que está sendo negociada essa ETF, a Hash11. E como que você pode comprar então essa ETF Hash11? É uma dúvida que muitos têm. E pessoal, você pode comprar essa ETF em qualquer corretora brasileira, qualquer corretora ou até mesmo em alguns bancos digitais que possuem corretoras integradas, como por exemplo o Banco Inter, como o C6 Bank e até mesmo na Nu Invest. Nesses bancos digitais, você tem acesso a uma corretora, um home broker, você vai digitar Hash11 e como eu falei, com aproximadamente R$40, você já consegue comprar uma cota e estar exposto a todas essas criptomoedas que nós acabamos de mostrar aqui para vocês. E também no Brasil temos outros ETFs que a gente vai listar aqui para vocês conhecerem esses outros ETFs de criptomoedas. Começando a nossa lista aqui, o primeiro ETF é o QBTC11. O QBTC11 foi o primeiro ETF da América Latina com 100% de exposição ao Bitcoin, ou seja, tudo que está nesse ETF está voltado para investimentos em Bitcoin. Ele cobra uma taxa de administração de 0,75% ao ano e o patrimônio líquido do fundo em dezembro de 2021 era de 237 milhões de reais. Outro ETF também que você consegue encontrar na nossa bolsa é o QETH11. Esse ETF em questão ele foi o primeiro da América Latina com exposição 100% ao Ethereum. Então tudo que se investe nesse ETF vai para Ethereum. E ele também tem uma taxa de administração de 0,75% e em dezembro de 2021 ele tinha um patrimônio líquido de 201 milhões de reais. Temos também o ETF BITH11, também um ETF com 100% de exposição ao Bitcoin e ele tem uma taxa de administração de 0,7% ao ano. O valor dele de patrimônio líquido em dezembro do ano passado, de 2021, era de 190 milhões de reais. Outro ETF é o ETHE11. Também tem 100% de exposição em Ethereum e é um fundo da Hashdex. Ele cobra uma taxa de administração de 0,7% ao ano. Em dezembro do ano passado, ele tinha um patrimônio líquido de 159 milhões de reais. E claro, temos o ETF queridinho dos brasileiros, né, que é o ETF Hash11, que foi o primeiro ETF brasileiro criado. Ele tem uma taxa de administração de 1,3% ao ano e um patrimônio líquido de 2,3 bilhões de reais. Conta com mais de 120 mil cotistas e esse ETF possui 8 criptomoedas dentro dele que a gente já explicou ao decorrer desse vídeo. E um dos benefícios de você investir em uma ETF de criptomoedas, o principal benefício sem dúvidas é a custódia. Até você pode estar se perguntando o que é a custódia. É o armazenamento, pessoal. Porque um dos problemas, realmente uma das dificuldades dos investidores iniciantes é se ele comprar direto uma criptomoeda, onde ele vai armazenar? Ele vai deixar na conta da exchange e aí alguém pode invadir e roubar essa criptomoeda. Então, no caso, se você investir em uma ETF, ela já tem toda uma estrutura preparada para proteger esses criptoativos. E você pode investir, exemplo da Hash11, a partir de R$40 e você já vai ter essa proteção. Você não se preocupa com o armazenamento dos criptoativos. E agora falando dos pontos negativos, né? O primeiro é que tem uma taxa, como vocês viram, né? Tem um custo para você investir nessa ETF, que é a taxa de administração, para quem está cuidando de toda essa infraestrutura, toda essa segurança, armazenamento dos criptoativos. Esse é o primeiro ponto. Então, tem custos, mas eles são relativamente baixos. E o segundo ponto que você tem que prestar atenção é que normalmente uma pessoa que vai investir em criptoativos, essa pessoa está buscando um investimento descentralizado, um investimento não governamental. E eu não estou falando isso só no Brasil. Esse é um padrão de todos os investidores falando a nível mundo. Dessa forma você foge do risco do governo de todos os países. E quando você investe através de uma ETF, você está colocando dentro das regras de um país, de um governo, e automaticamente, se for, esse investimento pode ser bloqueado, por exemplo. Então você não está fugindo do risco país, você não está fazendo investimento descentralizado. Você está sim fazendo investimento em criptomoedas, ele vai seguir as variações das criptomoedas, que pode se valorizar muito ou se desvalorizar, né? Ele vai ter toda essa volatilidade, mas, por exemplo, se acontecer algum bloqueio a nível nacional, esse investimento na ETF ele é bloqueado junto. Já se você investir direto em criptomoedas, o governo não tem como bloquear, porque o governo não tem como rastrear os seus criptoativos se você investir direto em criptomoedas. E reforçando, muitas pessoas investem em criptoativos exatamente por essas características, não ser centralizados e não seguir as regras dos governos. Dessa forma você coloca então
parte do seu capital investido em criptomoedas, fora dos riscos de leis e regras impostas por qualquer tipo de governo. E na nossa opinião, é melhor investir em ETFs de criptos ou investir diretamente em criptomoedas? E pessoal, com certeza é muito melhor você investir diretamente nas criptomoedas, pois aí essas criptomoedas são literalmente suas, tá? Você tem o controle desse dinheiro que vai estar investido lá. O segundo ponto é que os ETFs possuem gestão passiva. O que é isso? Ele vai seguir determinado índice, não tem uma pessoa, um especialista lá escolhendo esses criptoativos para você. É simplesmente ativos mais negociados na maioria das vezes. Então esse é o segundo ponto que você deve levar em consideração. Mas se você é um pequeno investidor, uma pessoa que está começando agora nesse mundo de investimentos e quer ter um pequeno percentual só da sua carteira de investimentos tradicional ali exposta em criptomoedas, aí sim investir em um ETF pode ser uma boa solução para você. Se você vai começar agora e ainda não entende muito desse mundo, até você estudar e se aprofundar, sim, ter uma exposição em um ETF pode ser uma opção para você. E aí, assim que você aprender, você já migra esse dinheiro e investe diretamente em criptomoedas. Inclusive, se você quer se aprofundar e aprender mais sobre criptomoedas, nós temos um canal exclusivo sobre isso aqui no YouTube. É o Você Investidor Cripto. O link para você acessar esse canal e aprender a investir na prática em bitcoins e saber mais sobre outras criptomoedas disponíveis no mercado vai estar aqui na descrição desse vídeo. Uma coisa bacana das ETFs é com certeza você começar a se expor, né? Você vai começar a investir com pouco dinheiro e principalmente você vai sentir as oscilações das criptomoedas para ver se é realmente o que você quer, se você aguenta. E depois, né, lógico, se você for investir um valor maior, você gosta e você quer aumentar seu patrimônio em criptomoedas, aí você tem que seguir o Você Investidor Cripto e aprender a investir direto, né, Eduardo? Exato. E falando até um pouquinho das ETFs, o legal disso é que você tem acesso a esse mundo por apenas R$50, né? Uma média aí você já consegue estar comprando em qualquer corretora. Mas como o Cleiton falou, você tem que estar pronto aí para esse mercado que oscila bastante, tá? Então as oscilações fazem parte desse dia a dia. E já comenta aqui, gostou desse vídeo? Achou isso interessante? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Até a próxima!